Olá, investidores! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus aportes dessa semana e também quais eram aqueles dois fundos imobiliários que faltava vender e eu vendi. E o que eu andei colocando no lugar deles. É isso que a gente vai conferir juntinhos ao longo desse vídeo. E se tu caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo a este canal Criatura, a investidora da Bolsa. Todas as semanas eu faço aportes na Bolsa de Valores e trago aqui para vocês esse vídeo todos os domingos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Vai sentando o dedo no like, se não é inscrito ainda se inscreve aqui para não perder nenhum dos próximos vídeos, ativa o sininho que é bem importante e vamos lá pro conteúdo. E antes da gente comentar do valor da carteira, de quanto aportei, tudo isso, galera, finalmente, apareceu para mim aí conhecer a nova carteira do Investidor 10, apareceu a atualização. Eu já tava lá no meu Instagram chorando as pitangas porque todo mundo já tinha essa versão nova e eu ainda não estava me sentindo excluída. Vou clicar aqui pra gente ver juntos como que é essa nova versão deles. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei tanto. E eu vou querer saber a tua opinião aí do outro lado. Deixa pra mim aqui nos comentários. Você já liberou pra ti essa função, essa atualização ou não ainda? E pra quem liberou, você gosta mais da versão nova ou da versão antiga? Eu aqui na versão nova gostei bastante que ele traz esse resumo aqui na tela inicial, ó. O meu patrimônio real, ele traz que atualmente está em R$ 52.823,93 centavos e o meu valor aportado R$ 54.571,74 centavos. Então ele já traz pra gente uma visão bem resumida aqui nessa parte inicial, né? Traz o nosso patrimônio atual e o investido, traz aqui o total de proventos recebidos nos últimos 12 meses, traz a variação da carteira, a rentabilidade da carteira em percentuais. Bem legal, achei essa questão aqui, traz também aqui um pouquinho de análise, quem tem o Pro tem mais análises ali que aparece, mas num geral, assim, eu achei meio pálido. Quando se a gente for descer aqui para ver as ações, etc., depois eu vou mostrar para vocês os dois, eu posso mostrar um pouco na versão antiga e um pouco na versão nova, ficou meio pálido algumas coisas. Aqui o gráfico também, ó, de distribuição não tá bonitinho, que nem a gente gosta, assim, do percentual maior pro menor. Então eu, nesse vídeo de hoje, ainda vou usar a versão antiga, porque ela tá mais coloridinha, mais aconchegante, mais do jeitinho que eu gosto. É com ela que a gente vai trabalhar hoje. Mas eu fiquei bem feliz de finalmente ter chegado a minha vez, a atualização ali pra mim poder ver também. Vou ver se eu vou me habituando e aos poucos posso ir utilizando a nova. Como a gente acabou de ver, o meu valor aplicado está em R$ 54.571. Então eu já dei as entradas. Galera, a gente não vai dar as entradas junto, porque eu fiz essas compras na quinta-feira. A maioria eu vou mostrando para vocês exatamente o dia que eu fui comprando, a estratégia que eu fui utilizando ao longo do vídeo, e vocês vão ir compreendendo melhor. Mas eu já dei as entradas aqui para não me perder. E dadas as compras, já dadas as entradas, como que está a distribuição dessa carteira neste momento? Eu estou com 25,77% do meu patrimônio nas ações brasileiras, 25,17% no Tesouro, que é o equivalente a R$ 13.293. Nos fundos imobiliários, 24,3% do patrimônio, R$ 12.835. Criptomoedas ainda seguem acima do meu percentual ideal, que é 10%. Eu estou com 12,84% em cripto, R$ 6.783,98. E isso aqui, além daquela outra carteira dose de adrenalina. Então, eu estou com uma grana muito alta em cripto. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente no vídeo também. Aqui nas estoques, que são ações americanas, 6,79%, R$ 3.586. E em ETF internacional, 5,13%, R$ 2.712. E antes da gente ir para as compras, galera, quem não está ainda me acompanhando aí na jornada, que caiu aqui de paraquedas, para vocês entenderem, a minha carteira aqui ela está dividida basicamente em 4 partes de 25%. Como assim? 25% eu tenho em ações brasileiras, 25%, né, os meus percentuais ideais em fundos imobiliários, 25% é para ser renda fixa, que é a que eu tenho cadastrada aqui, são os tesouros. Além disso, eu tenho lá a minha reserva de emergência que não fica cadastrada aqui, porque eu de vez em quando posso usufruir, tirar esse dinheiro, etc. Então eu não quero ficar vendo no meu gráfico dos aportes caindo. E os outros 25% estão aqui nessas três aqui, que é no exterior. Então o exterior conta como ETF, ações americanas, criptomoedas, tudo que não é no Brasil é exterior. Então esse somatório de todos esses três aqui, a última fatia, a quarta fatia de 25%,
é no exterior. Então, soma 100% total, né? 25% exterior, 25% FIIs, 25% renda fixa, que é o tesouro, e 25% em ações. Essa minha carteira aqui, galera, vocês estão vendo que ela é bem colorida, esse gráfico, ele é uma carteira bem diversificada, eu gosto muito, eu amo, eu sou fã da diversificação, e ela é uma carteira previdenciária, então o foco dela é no longo prazo, não é uma carteira de curto prazo, para trade ou coisas assim, beleza? Agora vamos ver de verdade que eu andei comprando. E você do outro lado não esquece, tem que me acompanhar até o final do vídeo pra ficar milionário, hein? E galera, eu não sei quem aí do outro lado reparou, mas eu tô com uma desvalorização no meu patrimônio nesse momento de 3,20%. Se a gente olhar aqui, isso em reais é o equivalente a R$ 1.747,81. É a maior desvalorização de todos os últimos tempos, se vocês olharem. Beleza, claro que o meu patrimônio sendo maior, obviamente as variações são maiores também, mas quando que aconteceu essa queda aqui gigante na minha carteira? Foi quinta e sexta-feira, galera, quando teve aquele pronunciamento do Donald Trump com relação às taxações, à tarifação, né? Principalmente, né, mexeu com os Estados Unidos, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E ele falou de taxações e tarifas para a China. Mexeu com a China e mexeu com os Estados Unidos, são duas potências mundiais muito grandes. E mexendo com esses dois polos, né, com esses dois países, vai afetar a economia mundial. E como que o mercado recebeu essa questão das tarifações, das taxações do Trump? Derreteu tudo, derreteu a Bolsa Brasileira. Na quinta-feira até que não tinha derretido a Bolsa Brasileira ainda, mas na sexta-feira derreteu as ações brasileiras, as ações americanas, criptomoedas também sofreram um pouquinho. Aqui na tela eu trouxe pra gente ver juntos o índice S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Em um dia tá numa queda de quase 6%, nos últimos 5 dias 8,21% de desvalorização e no último mês 13%. Galera, é muito raro acontecer de ter tanta coisa caindo ao mesmo tempo, assim, tanto o S&P quanto aqui a Bolsa Brasileira, etc. A gente vai vendo juntos ali o que eu considero baitas oportunidades nesse momento na minha carteira, né? Aqui é o S&P. Se a gente puxar aqui o Nasdaq também, o Nasdaq é empresas ligadas à tecnologia, né? Empresas de tecnologia, lá no exterior também numa queda bem grande, 5,82%, nos últimos 5 dias 8,5%, no último mês quase 16%. As empresas que foram mais afetadas nessa, né, no meu ver, né, com esse tarifaço, foram principalmente as empresas de tecnologia, na minha carteira principalmente a Nvidia, que é a de tecnologia que eu tenho, e aqui no Brasil a questão do petróleo, né? Como eu acabei de falar, Estados Unidos e China. A China também interfere muito na questão do aço, do petróleo, pra gente aqui no Brasil. Então, galera, resumindo, é isso aí. O mercado tá muito incerto, tá bastante medroso por causa dessa questão dessa guerra comercial. Não é uma guerra de tiro, porrada e bomba, não é. Mas é uma guerra de forças, né? É uma briga de forças. E, reforçando, não foi só a China que foi taxada. Eu falei da China principalmente por causa dessa questão do aço do petróleo. Mas foi uma lista lá, teve uma lista, uma fotinho lá, tem várias fotos aí na internet do Donald Trump com uma tabelona gigante aí de uma lista de países que foram taxados. O Brasil também foi taxado, tá? Só que a taxa do Brasil foi bem pequenininha, perto das de outros países. O Brasil foi taxado somente em 10%. Recebi dúvidas lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá, vai lá, procura lá e me acompanha lá também, @a.investidora da bolsa. Recebi algumas dúvidas lá sobre o que isso interfere pra gente, se a gente vai ter que pagar mais imposto. Mas assim, galera, essas taxas não são relacionadas aos impostos que a gente, operador aqui da bolsa, né, que investe nossas taxas como investidores. Isso aí são taxas comerciais, por isso é chamado uma guerra comercial, porque são taxas entre os próprios países, não são taxas diretamente das nossas compras aqui, das nossas operações dentro da bolsa de valores. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Vai afetar a gente nessa forma indireta, valorização, desvalorização, mercado incerto nesse aspecto, beleza? Agora vamos continuar aqui. Agora, galera, continuando a linha do raciocínio, nas ações brasileiras, eu falei para vocês que teve bastante queda. Vamos filtrar aqui a minha carteira pela variação para vocês verem as que estão em maior queda. Eu não comprei ações brasileiras essa semana, mas eu gostaria muito. E eu vejo tanta oportunidade que se eu tivesse, assim, os meus R$ 1.000 do aporte dessa semana, né? Eu aportei R$ 1.000 além dos 2 fundos lá que eu vendi e já reinvesti também. Mas se eu tivesse R$ 1.000 para aportar essa semana somente nas ações brasileiras, eu teria opções e boas oportunidades para comprar mais de R$ 1.000 até somente nas ações. Só que eu não comprei porque eu dei prioridade para outros ativos que a gente vai ver aqui. Mas a Vale, galera, R$ 52,68 o preço atual dela. Baita oportunidade de compra.
eu vou ver se na semana que vem, né, se ao longo dessa próxima semana que vai começar, eu vou conseguir aproveitar essa oportunidade, porque vale pra mim ter uma baita oportunidade. Klabin, gente, tá quase 8% de queda na minha carteira, tá? R$ 3,80 a cotação atual. Klabin já chegou a valer R$ 4,90, quase R$ 5. Então, baita desconto. Gosto muito dessa empresa. Copasa, eu sempre comento com a galera que é difícil ela cair para baixo de R$ 22. Ela tá R$ 19,63. Então, é uma baita oportunidade também. Tenho o desejo, a vontade, quero ver se eu vou conseguir chegar nas 100 ações dela na próxima semana. Então, essas 67 eu vou ter que comprar para arredondar 100. Vamos ver se eu vou conseguir, se meu dinheirinho vai dar ali certinho para aproveitar essa bocada. Porque, ó, desde que eu comecei a carteira do canal, faz 10 meses, praticamente ela não chegava nessa faixa do patamar de R$ 19, gente. Então, oportunidade de compra sim. Petrobras é outra que chegou a bater até abaixo, de R$ 34,55. Chegou a bater R$ 33,90, ali abaixo de R$ 34 mesmo. Eu não tive tempo. Quando eu vi, pisquei e já subiu de volta, né? O pessoal não bobeia. Bateu o preço ali, eu já devia ter bastante ordem de compra, já começou a subir um pouquinho. Mas é outra empresa que eu tenho vontade de arredondar para 100. Excelente pagadora de dividendos, gosto muito dela, então também baita oportunidade. E as demais aqui estão com uma queda menor. Então, Caixa de Seguridade, Itaúsa e Semig estão com poucas quedas aqui nesse momento. Essas que eu falei até agora, eu acho, assim, oportunidades imperdíveis, né? Agora, galera, eu vou ter que me programar de alguma maneira aqui nas ações para começar. Eu pretendo também ver se a partir dessa semana que vem agora, ou da próxima no máximo, eu começo a aportar em BB Seguridade. Tá numa alta de 17% na minha carteira nesse momento, porém não cai, né? Então eu não tenho opção. Eu preciso aumentar a minha posição. Eu tô com somente R$ 644 aportados em BB Seguridade. Paga muitos dividendos, também é uma excelente empresa pagadora de dividendos, eu gosto muito. E a valorização, vocês estão vendo que ela não volta para o meu preço médio nunca, 34,38, né? R$ 34,38. Então, o meu plano, a minha estratégia aqui com relação ao BB Seguridade vai ser ir comprando ali pelo menos umas 2 ações todas as semanas, independente do preço, para ir aumentando a minha posição aqui. Agora, galera, a gente vai vir aqui para um giro internacional bem rapidinho, porque assim, eu fiz compras internacionais essa semana. Abrindo aqui as estoques, que são as ações americanas, vocês conseguem ver que a Nvidia derreteu, né, galera? Por que isso? Eu fiz as compras aqui na quinta-feira, tá? Foi muito bom ter feito na quinta-feira, porque eu consegui comprar o dólar mais barato. Eu comprei o dólar a R$ 5,60, tá? R$ 5,60. E isso na quinta. Na sexta-feira o dólar já subiu, tá tudo caindo as empresas, mas o dólar valorizou. O dólar foi para 5,85 já na sexta-feira. Então eu fiquei feliz de ter feito a compra na quinta, porque eu já consegui num preço bem bacana ali. Porém, ainda bem que eu não fiz aportes tão altos aqui nas stocks, porque elas caíram, né, desvalorizaram ainda mais na sexta. Eu coloquei mais ou menos uns US$ 25 aqui na Nvidia e 20 e poucos dólares também aqui na JP Morgan, que eram essas duas empresas que estavam em queda lá na quinta-feira. A minha estratégia aqui é ir comprando um pouco sempre, porque com essa questão dessa crise e tal, a gente não sabe até quando que vai essa guerra comercial, essas taxações, um país, né, respondendo para o outro, etc. Então, eu acredito que isso pode melhorar? Pode, mas também pode piorar muito. Então, né, na dúvida, a gente vai comprando um pouquinho sempre, e com foco no longo prazo, que no longo prazo a tendência é que se valorize. A P&G eu não comprei porque no momento que eu fiz a compra na quinta-feira ela não estava em queda ainda, isso aqui foi na sexta, e assim que possível eu quero aumentar minha posição aqui em Johnson & Johnson. Porém, como ela está valorizada em relação ao meu preço médio, eu sigo dando oportunidades para as que estão em queda, tá bom? Se você não investe em dólar ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo da Nomad, galera. Tem benefícios exclusivos pelo meu link e lá você consegue investir de forma muito prática, as taxas são as melhores taxas, a plataforma é totalmente portuguesa, é muito fácil, não tem desculpa para não dolarizar a tua carteira. O meu aporte maior aqui em dólar foi no ETF, o VOO, ele replica o índice S&P 500, aquele que a gente acabou de ver antes no vídeo, que está em queda ali bem grande no último mês, é nele que eu aportei. Eu aportei mais de R$ 600 só em VO. A minha estratégia é seguir aportando. Vocês estão vendo que também derreteu, né? Tá em quase 12% de desvalorização na minha carteira. Mas eu consegui baixar meu preço médio aqui. Tava acima de $530 e caiu para $528. Porém, com a queda de sexta, caiu ainda mais. E a minha estratégia aqui é seguir comprando, porque, como eu acabei de falar para vocês, ninguém aqui tem uma bola de cristal, né? Não tem como adivinhar o futuro até quando que vai essa queda, quando é que vai reverter, mas a questão é, no longo prazo, tende a se valorizar,
tá em queda, é boa oportunidade de compra, e é difícil, é raro de acontecer, de termos tantas coisas baratas, tanto ações em empresas americanas quanto as ações aqui brasileiras. Isso é uma coisa rara de acontecer. Geralmente um lado sobe, o outro cai, né? E vai se equilibrando. Nesse momento tem tanta oportunidade, tanta coisa barata, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, que se eu tivesse, assim, 10 mil reais ainda seria pouco para mim comprar tudo que eu tô querendo comprar. Mas a gente tem que ir dando passo conforme a perna. Se eu não tenho 10 mil, eu diversifiquei os meus 1.000 ali e foi o aporte dessa semana, comprei isso aí. Uma coisa que eu acho importante falar para vocês, galera, é que quando existe uma crise, assim, quando inicia-se uma crise, como essa questão que tá por causa dos tarifaços do Trump, etc., quando se inicia uma crise assim, tem um ativo que geralmente se valoriza muito. É o ouro. Por que isso? Porque vocês estão vendo que tá tudo vermelho aqui, que tá uma incerteza. As pessoas, os investidores, né, ficam com medo. A gente não tem como saber quando vai subir, onde vai subir. Isso aí é querer prever o futuro e ninguém aqui é vidente, é mago para saber o que vai acontecer no futuro. Então, o que as pessoas fazem? Tiram o dinheiro, né? Os investidores tiram o dinheiro deles das bolsas brasileiras, americanas, etc. e colocam no ouro, entendeu? Por isso que geralmente ETFs relacionados ao ouro eu não tenho aqui na minha carteira ainda, talvez onde eu coloque, mas geralmente isso é uma informação bem importante de vocês terem. Em momentos de crise, se pode estar tudo derretendo, geralmente o ouro vai se valorizar. Galera, além das estoques do ETF, tem aqui as criptomoedas que também tem um ativo, aí tem a Solana que tá puxando bastante a minha carteira para baixo. Quase R$ 1.000 de desvalorização, aí 32,08%. Então, se a gente verificar aqui, a Nvidia, que é a que mais está derretendo nas estoques, o ETF, que está quase 12% de desvalorização, mais a Solana, esses três ativos aí do cenário internacional é o que mais está puxando meu patrimônio para baixo. Como é irônico a vida, né, galera? Até um tempo atrás, quem mais puxava o meu patrimônio para baixo eram os fundos imobiliários, principalmente as ações brasileiras. Agora inverteu e agora quem está puxando bastante esses meus 1.700 ali, desvalorização do patrimônio, bastante parte desse 1.700 está nessas três empresas aí, Solana, no ETF e na Nvidia, que são as que mais estão sofrendo. A Solana, galera, eu quase comprei, ela chegou a baixar um pouco mais de R$ 690. Se ela batesse R$ 600, talvez eu teria comprado dela. Mas a minha estratégia aqui dentro das cripto é não comprar nada, mesmo elas caindo, as moedas caindo, porque ainda está acima do meu preço médio, ó. Do meu preço médio, da minha meta. Minha meta é 10% da carteira e eu tô com 12,84%. Então, a princípio, a minha ideia é não comprar. A menos que a Solana venha bater R$ 600, eu vou avaliar isso. Por que a Solana está derretendo bastante, galera? Ela é uma rede que tem muita coisa, que é uma rede, né, igual o ETF, igual o Bitcoin, é uma rede que se conseguem criar moedas, tokens, enfim, em cima dela. E teve muita meme coin sendo criada. Inclusive, a moeda lá do Trump, teve a moeda lá que o Milley andou anunciando, também foi criada em cima da rede da Solana. Várias meme coins. E daí, com relação a como todas essas meme coins foram em cima da base da Solana, acabou perdendo um pouco de credibilidade, entenderam? Tipo assim, é uma rede muito boa, legal e tal, porém, é só meme coin. E galera, quem é que investe em meme coin? Assim, muita gente perdeu dinheiro, perdeu. Mas também quem investe em meme coin tá no risco, né? Não invista em meme coins, procurem moedas mais perenes. Tá na dúvida, vai de Bitcoin. Mas a minha estratégia aqui nas cripto, de momento, é não comprar nada para ir reequilibrando um pouco essa carteira. A gente já vai lá conferir quais foram os fundos imobiliários que eu vendi e o que eu fiz com o dinheiro deles, tá bom, galera? Mas antes eu quero mostrar para vocês o meu tesouro. Eu tô bem feliz que o meu tesouro está positivo todos os três aí, tanto o IPCA mais 2040, mais 2029 e o Tesouro Selic, os três estão positivos agora. Quem viu o vídeo da semana passada, viu que por alguns momentos esteve negativo aí os meus tesouros IPCA principalmente. Porém, as taxas do tesouro caíram. Se as taxas atuais caem, o meu tesouro aqui fica valorizado. Se você não entende muito sobre tesouro, não sabe como escolher qual colocar para tua carteira, eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu gravei um vídeo em detalhes, uma aula completa, pegando na tua mão e te ensinando passo a passo tudo sobre o tesouro, quais as diferenças e como escolher qual o ideal para tua carteira. Então, clica no link quando terminar esse vídeo, clica nesse vídeo ali. É uma aula completa, não vão restar dúvidas. Aproveitem bastante. Todo mundo que assistiu lá comentou que gostou bastante. Então, tem dúvida sobre tesouro? Vai lá. É a renda fixa que eu tenho cadastrada aqui e eu tô bem feliz que nesse momento ela está positiva. Aliás, galera, eu gostaria de lembrar vocês do outro lado que todas as terças-feiras eu tenho vídeos aqui no canal analisando a carteira dos inscritos.
Você pode participar desse quadro, também tem o link aqui embaixo para você se inscrever. E se você não quer participar, mas quer aprender e conferir a minha opinião, meu pitaco sobre a carteira dos inscritos daqui, fique à vontade, se inscreve aqui ativando o sininho de notificação. Esse é o vídeo de todas as terças-feiras. Não esquece de ativar o sininho para tu não perder notificação e aprender conosco aí com erros e acertos da carteira dos outros. E agora, galera, chegou a hora dos fundos imobiliários. Isso aí, eu trouxe na tela para vocês os meus lançamentos para a gente conferir juntinhos o que eu comprei com o dinheiro que eu recebi das minhas vendas. E daí, quando eu passar para a próxima tela aqui nas minhas compras, vocês já vão ver quais foram os 2 fundos imobiliários que eu vendi. Como o dinheiro, todo o dinheiro que eu recebi, né, que eu esperei cair lá, fiz a venda dos meus 2 fundos, esperei cair, demora 2 dias para cair lá na conta do Nubank, caiu. Todo esse valor eu converti e comprei também em fundos imobiliários e diversifiquei entre todos os 10 ativos que eu fiquei. Eu tinha 12, vendi 2, fiquei com somente 10. Então eu fui lá e comprei 36 cotas de MXRF11, num preço médio de R$ 9,03 cada cota. Comprei 30 cotas de BTCI11 no preço médio de R$ 9,07. Comprei mais do KNSC, que foi o novo queridinho adquirido para cá. Comprei 20 cotinhas dele a R$ 8,65. E comprei alguns fundos imobiliários em alta, tá? Acima do preço médio. Só que daí esses que estavam em alta, em positivos na minha carteira, como o KNSC, o GARI11 e o VGA, esses eu comprei somente 20 cotas de cada. O BTC e o MX, que estavam em queda, eu comprei mais. Vocês podem ver 30 e 36 cotas. Então, como eu acabei de falar, GARI11 eu comprei 20 cotas, no preço médio de R$ 8,48. VGA, que é um agrícola, comprei 20 cotas a R$ 8,85. E dos base 100, eu comprei todos 2 de cada. Eu tenho 5 fundos imobiliários base 100, comprei 2 de cada. 2 VISC11 a 99,91 cada um. XPML11 eu comprei 2 também a R$ 103,18. E agora vocês vão ver na tela já quais foram os que eu vendi, né? Comprei mais 2 KNCR, 2 KNRI, 2 HGLG, que são os meus queridinhos. E as vendas estão aí, galera. Foram esses 2 aí os vendidos. VGHF11 e XPCA11. 2 fundos imobiliários de base 10 e que, inclusive, o XPC estava pagando bons dividendos. Por que será que eu enveredei e inventei de vendê-los? Antes de eu justificar aqui por que eu decidi vender esses 2, eu quero que você do outro lado deixe aqui nos comentários para mim o que tu achou dessa minha estratégia de enxugar a carteira, de diminuir o número de ativos, se você achou isso legal, e o que você achou da minha venda desses 2 aí, do VGHF e do XPCA. Deixa o teu pitaco aqui, a tua opinião sobre essa minha movimentação na carteira. Galera, por que eu decidi vender o VGHF11? O VGHF11, eu sempre falei bem dele, ele tem um portfólio bem diversificado, ele é um fundo imobiliário de hedge, eu gosto muito, eu gostava muito, falava bem, só que agora, quando eu cheguei nos R$ 50 mil, que eu fui fazer aquele rebalanceamento, aquela reavaliação da carteira, eu me dei conta de que um fundo imobiliário de hedge perdeu o sentido para mim tê-lo na carteira. Por quê? Porque o objetivo deles, o que eles fazem é o quê? Diversificar o portfólio em maior, né, em fundos, ações, etc., em uma diversificação bem grande de ativos para proteger os investidores, né, deles de desvalorizações e variações do mercado. Só que, galera, eu já faço isso na minha carteira, eu já tenho uma carteira diversificada, eu já invisto em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, né, um pouquinho internacional, etc. Eu já faço esse trabalho. Então, para mim, não faz sentido eu ter um fundo imobiliário onde eu tenho uma gestora que faz isso, onde eu tenho que pagar ali a taxa de administração, tem uma gestora que tem os custos dela todo fazendo isso, claro que a proporção que eles fazem de dinheiro, eles têm mais dinheiro que eu, eles fazem uma proporção diferente, mas perdeu o sentido eu pagar alguém para fazer algo que eu mesma já faço. Então, para mim, não tem mais sentido ter fundo de hedge na minha carteira, eliminei por isso. E o XPCA 11, galera, é da XP. Eu tenho ainda o XPML11 que eu mantive em carteira, que também é da gestora XP. Porém, o XPCA, ele é um fundo imobiliário que eu gosto muito do setor agrícola, mas teve problema. A XP demorou muito para se pronunciar. Quando eles pagaram, teve um momento aí que agora, recente até, que eles pagaram somente 1 centavo de dividendo por cota. E a XP demorou mais de um mês para fazer aquele videozinho. Eles têm um canalzinho ali no YouTube, tá aqui no YouTube também, onde eles mostram, né, fazem uma justificativa, falam mais ou menos balanços do que tá acontecendo lá. E eles demoraram muito para fazer isso. Eu não gostei dessa atitude. E eu tinha que tirar um de todo jeito, né? Então,
optei por tirar esse aqui de todos os fundos que eu tenho. É o único que já me deu dor de cabeça nessa caminhada. O único outro que tinha dado dor de cabeça era o Vino, mas como eu já vendi ele anteriormente, sobrou o XPCA, ele que foi pra faca. Galera, comenta pra mim o que vocês acharam dessas movimentações todas que eu fiz da carteira. Comenta pra mim também aqui embaixo como é que você tá se portando. Você tá conseguindo aproveitar as ações? Vocês viram que tem muita ação descontada em promoção aqui no Brasil. Você tá comprando, aproveitando alguma ação aí que tá na promoção? Se tu tá aproveitando alguma, deixa nos comentários pra gente saber qual que é a barbada que você tá comprando aí, pra gente saber como que tá sendo as suas movimentações aí do outro lado também, quais estratégias e oportunidades você está aproveitando. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve aqui ativando o sininho, não esquece que é bem importante. E a gente se vê no próximo vídeo, que aliás será na terça-feira, mais um do quadro Analisando a Carteira dos Inscritos. Quanto será a carteira que a gente vai avaliar dessa vez?